filhos do Deus Altíssimo. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a semana com mais uma palavra vindo da parte do Senhor, amém? A palavra de hoje está em Mateus 13, 24, que diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Amém? Vamos ver Jesus dar a explicação dessa parábola aos seus discípulos. Ele diz assim, no 36, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele lhe respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Nós estamos falando um pouco do quê? Do joio, que é tão falado, né? Toda vez que acontece alguma coisa na igreja ou na congregação que nós estamos, nós sempre lembramos da palavra do joio. Nós sempre colocando o outro que teve uma atitude errada, que teve um deslize, que escorregou, né? Como o joio. Já percebeu que nós somos bem rápidos para julgar, somos rápidos para condenar e para decidir quem é trigo e quem é joio? Mas olha só essa explicação. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Aqui, exatamente nessa parábola do joio, nesta aqui, tem outras, mas nessa, Jesus estava falando do mundo. Jesus estava falando dos seus filhos, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que foram chamados para o reino da luz do seu amor, e estava falando dos filhos do maligno, aqueles que estão no mundo, aqueles que cometem o pecado, aqueles que estão sem a revelação do Espírito Santo, aqueles que decidiram por não serem filhos da luz, aqueles que não aceitaram o Senhor, porque ele diz assim: o maligno que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Aí ele diz aqui, no 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade. Nós estamos vivendo uma era de escândalos, de iniquidade cada vez piores, e isso também já é bíblico, que no fim dos tempos a iniquidade iria aumentar. E Jesus está falando dessas pessoas. Jesus está falando assim, olha, quando chegar o fim do tempo, eu vou mandar os meus anjos e eles vão colher todo aquele que causa escândalo e todo aquele que comete pecado, que causa iniquidade.
Todo aquele que acha que está impune dos seus atos aqui na terra, no fim dos tempos, eles serão juntados em molhos e jogados na fornalha, que ali haverá pranto e ranger de dente. Às vezes nós ficamos indignados pelos atos do joio. A palavra de Deus diz assim: quanto mais que o limpo se limpe mais ainda, e o sujo se suje mais. Lógico que o Senhor tem misericórdia desse povo, e lógico que Deus quer que todos se salvem. Ele diz assim em João 3, que antes Deus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas também temos que entender que haverá uma colheita, que haverá no final dos tempos um julgamento, e haverá uma ordem do Senhor Jesus: desçam, recolham o joio, lance-o na fornalha de fogo e ranger de dente. No 42, lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Nosso Pai, Ele tem um plano. O nosso Senhor, Ele não é despreparado. O nosso Senhor tem um plano perfeito, um plano de início, meio e fim. Cabe a nós querer fazer parte dele. Ele nos chamou. Ele falou: todo aquele que crê em mim será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que decidir largar a sua vida, largar os seus projetos, largar os seus desejos mundanos e carnais e me obedecer, esses serão chamados meus discípulos. Então o mundo tem essa oportunidade, mas existe aqueles que são semente do maligno, porque ele diz assim: à noite veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. Existem os filhos do maligno, a parábola mesmo diz: mas dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se retirou-se. Isso é fato. Nem toda a humanidade são trigo. Existe a semente do maligno. Infelizmente, existem pessoas de corações malignos. Existem pessoas que não irão se arrepender. Existem pessoas que não reconhecerão o Senhor Jesus, não reconhecerão a sua obra. Mas Ele diz: não façais nada, permaneceis junto com eles. Sabe, a gente às vezes nos indignamos com as coisas que as pessoas aí no mundo fazem e esquecemos que a palavra de Deus já nos alertava muito antes. Nós não temos que nos indignar e querer retribuir o mal com o mal, querer arrancar o joio antes do tempo, querer jogá-lo na fornalha antes do tempo, porque nem somos nós quem vamos fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser o Filho do Homem, que vai mandar os anjos fazer a colheita. E nós também somos essa colheita, nós somos trigo. E nós vamos ser ajuntados no celeiro do Pai. Então a minha parte, a sua parte, não é trabalhar fazendo a colheita. Não é separar o filho do maligno do filho do homem. Isso já tem funcionários do Deus Altíssimo que vai fazer isso. Ele diz: quem tem ouvido, ouça. A nossa parte é o quê? É permanecer trigo. É cuidar do nosso coração. É cuidar da nossa mente. Porque o nosso coração é um campo e pode ser semeado uma semente também. Então nós temos que guardar. Nós não podemos ser assim, mas dormindo os homens veio o maligno. Nós precisamos mantermos vigilantes. Nós precisamos mantermos acordados. Nós precisamos colocar guardas em nossos sentimentos, no nosso coração, na nossa mente, para que a semente do maligno não caia no nosso terreno, do nosso coração. E de trigo nós possamos passar para ser joio. Lógico que nós corremos esse risco. Nós corremos risco, nós estamos vulneráveis o tempo todo. Mas Deus também nos deu autoridade, Deus também nos deu um exército para nos proteger. Deus está nos observando dia e noite. Nós temos que nos guardar para permanecer para o último dia. Se você desviar o seu olhar para o joio, se você desviar o seu olhar para o outro, para o mundo, você vai perder o foco, que é a colheita. O foco é Jesus vir nos buscar para o seu reino, para nos guardar lá no seu celeiro como trigo. Então permaneça trigo, permaneça vigilante, não durma para que o inimigo não venha te enganar.
Não venha semear uma semente mal no seu coração. E fique sabendo que tem aqueles que já têm o terreno preparado para o maligno. Isso é fato. Até nos céus houve uma rebelião. Até nos céus houve uma rebelião. Aqui na terra não será diferente. Não gaste o seu tempo olhando e observando o terreno do outro. Gaste o seu tempo vigiando o seu terreno. Vigiando para que você seja colhido no tempo certo. Para que você entre no celeiro do teu pai. Não se preocupe com os escândalos, não se preocupe com as ações do outro, não se preocupe se o outro está pecando ou deixa de pecar contra o Senhor. Observe, fique alerta no seu campo, para que o inimigo não venha semear, para que o inimigo não venha enganá-lo, para que o inimigo, no último dia, possa lançar uma semente maligna no seu coração. Cada um tem, Deus deu um coração. Para cada um guarde o seu coração. De tudo que guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede o bem e o mal. É do coração que procede a semente do bem e do mal, é o seu campo. Então vigie, não durma, permaneça alerta. Não ligue para o campo do outro. A sua parte é semear a boa semente. É a semente da palavra. A sua parte é só isso. Você não pode mudar o outro. Você não consegue mudar o outro. Existem aqueles que não serão mudados. O Senhor morreu por todos, mas existe o livre-arbítrio. Nós não podemos mudar isso. Nós não podemos mudar nada. A nossa parte é semear a boa palavra e guardar o nosso coração. E guardar. Porque aqui diz que no último dia Ele irá mandar os seus anjos a fazer essa colheita. E nós temos que estar preparados para essa colheita. Para que nós possamos ser juntados, todos os trigos. Porque eu e você somos trigo e nós vamos para onde? Para o celeiro. Agora, por onde veio o escândalo? Aqui diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. É Deus, é o Senhor. É o Senhor que faz essa parte. Todo aquele que vai causar escândalo, todo aquele que comete iniquidade, é o Senhor que vai juntar e vai jogar na fornalha. Não somos nós quem vai decidir quem vai ou não para a fornalha. A nossa parte é guardar o nosso campo do inimigo. A nossa parte é ficar alerta para o dia da colheita, para que nós possamos ser juntados no celeiro do Senhor. Agora os escândalos vão vir, a iniquidade vai estar aí, vai estar, porque teve rebelião nos céus. Imagina aqui na terra. A palavra de Deus diz que o maligno foi lançado aqui para baixo. Ele foi lançado. Ele está entre nós, trabalhando dia e noite. Sabe o que pode acontecer? Nós nos cansarmos, fazendo o que não é para fazer. No meio do caminho, nós desistirmos, pararmos. Porque o inimigo, ele não cansa. Então, nós não temos que fazer além do que Deus mandou fazer. O que nós temos que fazer é vigiar e guardar o nosso campo. O resto é com o Senhor. Ele tem um exército que não se cansa, que não dorme para essas coisas. Então guarde seu coração, guarde o seu campo. Cuidado com o maligno. Fique atento. Qual é a semente que está crescendo no seu coração? E se o maligno, por acaso, semeou alguma semente maligna, aqui diz que quando frutificou, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A semente que o maligno planta, lança, quando nós estamos desavisados, uma hora ou outra vai crescer e vai aparecer. O trigo vai aparecer. O trigo tem fruto, o joio não tem. Os dois até se parecem muitíssimo. Mas a palavra de Deus diz que da árvore se conhece o fruto. Quais os frutos que nós estamos dando? Então essa passagem vai ficar muito longa, tem muita coisa para ser falado, mas eu vou parar por aqui. Foca só em guardar o seu coração, vigiar e não se distraia com os escândalos, com a iniquidade. Só vigie o seu coração e aguarde o dia da colheita, como se fosse hoje, como se fosse amanhã. Por enquanto, essa é a direção que o Senhor tem nos dado. Por hoje tem essa direção para mim e para você. Esse texto tem muita coisa, mas não dá, o vídeo vai ficar muito longo.
fica para a próxima vez, amém? Que Deus abençoe o seu dia, deixe seu like, curta e comente. Antes de sair, envia para 3 pessoas que você conhece e guarde o seu coração. Não se preocupe com os escândalos, não se preocupe com o iníquo. É Deus quem vai fazer a colheita, amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.